Eu tinha só 11 anos quando meu pai me vendeu. Me vendeu mesmo, como se vende uma bezerra no curral. Nem sabia direito o que era ser mulher. Ainda brincava de boneca de sabugo quando ele chegou em casa naquele dia, com os olhos vermelhos de cachaça, dizendo que eu tinha que arrumar minhas tralhas porque ia embora no outro dia. Minha mãe chorou tanto que os olhos ficaram inchados, mas não disse uma palavra. Naquele tempo, mulher não contrariava marido. E eu não entendia nada. Só sabia que tinha que colocar minhas 3 mudas de roupa numa trouxinha de pano e me despedir de tudo que conhecia. Na manhã seguinte, uma carroça parou na porta de casa. O homem nem desceu para me buscar. Meu pai me entregou como se fosse um saco de milho, recebeu umas moedas e virou as costas. A última coisa que vi da minha mãe foi ela na janela, com o avental no rosto, chorando baixinho. A carroça balançava tanto na estrada de barro que eu enjoei. Mas não era só o balanço, era o medo. O medo de não saber onde eu estava indo, do que iam fazer comigo. Eu era só uma criança, e ninguém me explicou nada. Quando chegamos na fazenda, o portão era grande e pesado. A casa era maior que tudo que eu já tinha visto na vida. E foi ali, sentada naquela carroça, com minha trouxinha no colo, que eu entendi. Eu só sabia que a partir daquele dia, eu tinha deixado de ser criança. Mas o que me salvou foi algo que ninguém esperava. Para vocês entenderem como chegou a esse ponto, preciso contar como era a vida lá no nosso sítio. Era 1957, interior da Paraíba, numa região que quando chovia era pouco, e quando não chovia era pior ainda. A terra rachada que nem couro velho, o açude seco mostrando o fundo de barro duro e a gente vivendo do que dava e do que não dava. Éramos em 9 filhos. 9 bocas para alimentar numa casa de taipa que mal cabia a gente toda. Eu dormia num canto, amontoada com minhas irmãs menores, num colchão de palha de milho que pinicava a pele toda a noite. Meu pai trabalhava numa roça que não era nem dele, de favor, e o que sobrava da colheita mal dava para passar o mês. A fome era companheira de todo dia. Não era aquela fome de quem pula uma refeição, não. Era a fome de verdade. Aquela que rói por dentro, que faz a barriga doer e a cabeça ficar tonta. Muitas vezes a gente jantava pirão de farinha com água e sal, quando tinha sal. Quando não tinha, era só farinha mesmo, engolindo seco. Minha mãe fazia milagre com o pouco que tinha. Catava os gravetinhos do feijão que caíam no chão do armazém. Ajuntava as folhas de mandioca que sobravam da feira. Fazia sopa de osso que o açougueiro dava de favor. Ela esticava tudo quanto era resto para virar comida, mas nem assim dava certo sempre. E meu pai? Meu pai era um homem sofrido, mas que procurava o esquecimento no fundo da garrafa. Todo o dinheirinho que aparecia, ele gastava na bodega com cachaça barata. Chegava em casa com os olhos vermelhos, falando grosso, batendo em quem estivesse pela frente. Minha mãe já tinha perdido o dente de tanto apanhar, mas nunca reclamava. Dizia que homem era assim mesmo, que era ela que não sabia ser mulher direito. Naquele tempo, menina não valia nada. A gente era peso morto na família, porque não podia trabalhar pesado igual aos homens e ainda por cima um dia ia casar e virar problema de outro. Meus irmãos homens, mesmo pequenos, já ajudavam meu pai na roça, traziam algum dinheiro para casa. Mas eu e minhas irmãs, a gente só dava despesa. Por isso que era comum, muito comum mesmo, os pais darem as filhas novas para homens mais velhos. Não era casamento igual a gente conhece hoje, não. Era mais um acordo, uma troca. O homem ficava com a menina e em troca dava terra, gado, dinheiro, ou ajudava a família de algum jeito. As famílias achavam que era melhor assim, que pelo menos a filha ia ter comida todo dia e não ia passar necessidade. Eu já tinha visto isso acontecer com outras meninas da região. A Josefa, que tinha só 12 anos, foi entregue para um velho que tinha uma vendinha. A Antônia, que era vizinha nossa, foi dada para um fazendeiro lá de Campina Grande, quando completou 13. As mães choravam no dia da entrega, mas depois falavam que foi o melhor que fizeram, que agora as filhas estavam garantidas na vida. Ninguém perguntava o que a menina achava. Ninguém explicava nada pra gente. A gente só sabia que um dia nosso pai ia chegar em casa e dizer que arrumou um marido pra gente. E pronto. Era assim que funcionava.
Menina não tinha voz, não tinha vez, não tinha escolha. O fazendeiro que me comprou já tinha andado de olho em mim fazia tempo. Ele passava de vez em quando lá pelo sítio, conversando com meu pai, olhando as terras. Mas eu percebia que ele ficava me olhando também, daquele jeito que me dava arrepio na espinha. Ele era homem importante na região, tinha muita terra, muito gado, e todo mundo tinha medo dele. Um dia ele chamou meu pai para conversar reservado. Eles foram lá pro pé de juazeiro, longe da casa, e ficaram muito tempo conversando baixo. Eu vi meu pai balançando a cabeça, resistindo no início, mas depois aceitando. Quando voltaram, os dois tinham cara de quem tinha fechado um negócio. Foi aí que meu pai me chamou e disse que o fazendeiro tinha pedido minha mão, que ia me dar uma vida boa, que eu ia morar numa casa grande e nunca mais ia passar fome. Falou que era uma bênção de Deus, que menina da minha idade sonhava com uma oportunidade dessas. Mas eu via nos olhos dele que não era bem assim. Via que ele estava vendendo a própria filha porque não tinha mais jeito. O fazendeiro queria uma menina nova, que ele pudesse criar do jeito dele, moldar conforme sua vontade. Ele já tinha sido casado antes, mas a mulher tinha morrido, e ele ficou sozinho naquela fazenda grande. Agora queria uma companhia nova, uma menina que fosse só dele, que dependesse só dele, que nunca soubesse como era a vida de outro jeito. Minha mãe não disse nada no dia do acordo. Só ficou lá na cozinha, mexendo o feijão no fogão de lenha, com a vista embaçada de lágrima. Ela sabia que não podia fazer nada, que decisão de marido não se questionava. Mas eu via que ela estava morrendo por dentro, entregando a filha para o desconhecido. Quando meu pai recebeu as moedas de ouro na mão, eu entendi que minha vida de criança tinha acabado. Eu era uma mercadoria que tinha sido vendida, e agora tinha que ir para o meu novo dono, quisesse ou não quisesse. Mas eu nunca imaginei o inferno que seria viver naquela casa. O fazendeiro se chamava Coronel Antônio, mas todo mundo só chamava ele de Coronel. Era um homem de uns 60 anos, alto, magro, com o rosto queimado de sol e uns olhos pequenos e duros que pareciam duas pedrinhas pretas. Tinha bigode grisalho sempre bem aparado e usava chapéu de couro mesmo dentro de casa. Falava pouco. E quando falava, era só para dar ordem ou reclamar de alguma coisa. Quando eu cheguei na fazenda naquele dia, ele nem desceu da varanda para me receber. Ficou lá de cima me olhando subir os degraus de madeira, como se estivesse examinando um animal que tinha comprado na feira. Não sorriu, não disse boa tarde, não perguntou se eu estava com fome ou sede da viagem. Só acenou com a cabeça para o vaqueiro que tinha me trazido e mandou ele ir embora. A casa era a coisa mais grande que eu já tinha visto na vida. Paredes altas, janelas enormes com grade de ferro, varanda que dava a volta toda. Por dentro era escura, mesmo de dia, porque as janelas ficavam sempre fechadas. Tinha móvel de madeira pesada, quadro na parede com gente séria que eu não conhecia, e um cheiro de mofo e abandono que grudava na garganta. Ele me mostrou o quarto onde eu ia dormir. Era um cantinho pequeno no fundo da casa, com uma caminha de ferro, um baú velho e uma janelinha que dava para o quintal dos fundos. A cama tinha lençol branco, limpo, mas frio. Era melhor que o colchão de palha que eu dormia em casa, mas mesmo assim me deu uma tristeza danada. Ali eu ia ficar sozinha, longe de tudo que eu conhecia. O coronel tinha suas manias e suas regras, e deixou tudo bem claro desde o primeiro dia. Eu tinha que acordar antes do sol nascer, tomar banho, me arrumar e estar na cozinha quando ele descesse para tomar café. Não podia fazer barulho, não podia correr pela casa, não podia tocar nas coisas dele sem permissão. E, principalmente, não podia conversar com os empregados da fazenda. Ele me tratava como se eu fosse um bichinho de estimação que ele tinha arrumado para fazer companhia. Mandava eu sentar do lado dele na hora das refeições, mas não perguntava se a comida estava boa, se eu estava me sentindo bem, se sentia saudade de casa. Só ficava lá, mastigando devagar, olhando para mim de vez em quando como se estivesse conferindo se eu ainda estava ali. De manhã, ele saía para cuidar dos negócios da fazenda e eu ficava sozinha naquela casa grande. A dona Sebastiana, que era a mulher que cuidava da cozinha, era uma senhora já idosa que falava pouco e evitava olhar muito para mim. Eu percebia que ela tinha dó da minha situação, mas também tinha medo do patrão.
Ela me dava comida, me ensinou onde ficavam as coisas, mas sempre com pressa, sempre olhando para os lados como se estivesse fazendo algo errado. O coronel não deixava eu sair da casa. Dizia que lugar de menina era dentro de casa, que lá fora tinha perigo, que eu podia me machucar ou me meter em encrenca. Quando eu perguntei se podia pelo menos ir até a cerca ver as vacas, ele disse que não, que eu não tinha nada que procurar no curral, que meu lugar era ali dentro, aprendendo a ser uma mulher direita. Ele também proibia eu de escrever carta para minha família. Dizia que agora eu pertencia àquela casa, que tinha que esquecer a vida de antes e me acostumar com a nova realidade. Quando eu chorava pedindo para mandar notícia para minha mãe, ele ficava bravo e dizia que eu era mal agradecida, que ele tinha me tirado da miséria e eu só sabia reclamar. As noites eram o pior momento. Depois do jantar, ele ficava na varanda fumando cigarro de palha e tomando cachaça. Às vezes ele me chamava para sentar perto dele e ficava lá falando sozinho sobre a fazenda, sobre os problemas com os empregados, sobre a seca que não vinha e a chuva que não chegava. Mas não era conversa, não. Era como se ele estivesse falando com uma parede. Outras vezes ele ficava me olhando de um jeito que me dava medo. Um olhar comprido, devagar, como se estivesse pensando coisas que eu não queria nem imaginar. Nessas horas eu fingia que estava com sono e pedia licença para ir dormir. Ele sempre deixava, mas eu sentia que aquele olhar me seguia até o quarto. Ele controlava tudo o que eu fazia. Que roupa eu vestia, que comida eu comia, que hora eu acordava e que hora eu dormia. Se eu quisesse tomar banho fora do horário que ele determinava, tinha que pedir permissão. Se eu quisesse ficar um pouco mais na varanda olhando as estrelas, ele mandava eu entrar porque não era hora de mulher ficar do lado de fora. O coronel me tratava como se eu fosse uma boneca que ele tinha comprado para brincar quando tivesse vontade. Eu não era gente para ele, não tinha vontade própria, não tinha sentimento. Era só um objeto que estava ali para fazer a vontade dele e pronto. Quando eu chorava de saudade, ele ficava irritado. Dizia que eu era fresca, que estava reclamando de barriga cheia, que menina da minha idade devia agradecer por ter casa, comida e roupa limpa. Que eu era mal agradecida por não reconhecer a sorte que tinha. Ele nunca levantou a mão para me bater, mas não precisava. O medo que eu sentia dele era pior que qualquer pancada. Era um medo que ficava grudado na alma, que fazia eu andar na ponta dos pés, falar baixinho, existir pouco para não incomodar. Eu era só uma menina de 11 anos, mas ali naquela casa eu me sentia como um passarinho preso numa gaiola pequena demais. Não podia voar, não podia cantar, não podia nem abrir as asas direito. Só ficava ali, esperando a hora da comida, a hora do banho, a hora de dormir, sem saber se um dia ia poder ser livre de novo. Eu era só uma menina. E ele queria me moldar como se fosse um bicho novo. Até que um dia eu ouvi uma voz diferente no curral. Foi numa manhã de domingo que eu ouvi aquela voz diferente no curral. O coronel tinha saído cedo para a cidade resolver uns negócios, e eu estava na cozinha ajudando a dona Sebastiana a lavar a louça do café quando escutei alguém cantarolando baixinho lá nos fundos. Era uma voz de homem, mas não era grossa nem brava igual a do coronel. Era uma voz suave que parecia conversar com os bichos. Fiquei curiosa e me escondi atrás da janela da cozinha para espiar. Era um rapaz novo, devia ter uns 20 e poucos anos, moreno queimado de sol, magro mas forte, cuidando dos cavalos com um jeito carinhoso que eu nunca tinha visto ninguém ter com animal. Ele escovava o pelo de uma égua preta, conversando com ela baixinho, como se ela fosse gente. O nome dele era Antônio, mas todo mundo chamava de Tonho. Ele tinha chegado na fazenda fazia pouco tempo, vindo lá de Patos, procurando trabalho. Era órfão de pai e mãe, criado por uma tia que morreu quando ele estava ficando moço. Não sabia ler nem escrever, mas entendia de bicho como ninguém. Os cavalos obedeciam ele só com um assobio. As vacas se acalmavam quando ele chegava perto. Tonho era diferente de todos os homens que eu conhecia. Não gritava, não xingava, não batia nos animais quando eles não faziam o que ele queria. Tinha paciência, falava mansinho, esperava eles entenderem e, principalmente, ele sorria.
Sorria para os bichos, sorria para o sol, sorria até quando estava sozinho fazendo o serviço. Nos primeiros dias, a gente só se olhava de longe. Ele no curral, eu na janela da cozinha ou na varanda quando o coronel não estava vendo. Eram olhares rápidos, meio envergonhados, mas eu sentia que tinha alguma coisa diferente naqueles olhos. Não era o olhar duro do coronel, que me fazia sentir como um objeto. Era um olhar gentil, que me fazia sentir como gente. Um dia, eu estava no quintal dos fundos estendendo as roupas no varal, quando uma das galinhas fugiu e foi parar perto do curral. Eu corri atrás dela, esquecendo que o coronel tinha proibido eu de chegar perto de onde os empregados trabalhavam. A galinha estava assustada, correndo de um lado para o outro, e eu não conseguia pegar. Foi quando Tonho apareceu. Ele se abaixou devagar, fez um barulhinho com a boca, e a galinha foi direto para a mão dele, mansinha como um cordeiro. Ele sorriu para mim e entregou a bicha. E quando nossas mãos se tocaram por um segundo, eu senti um arrepio diferente. Bom, que subiu pelo braço e foi direto pro coração. A partir daquele dia, Tonho começou a arranjar jeitos de me ajudar sem o coronel perceber. Quando eu estava no quintal, ele jogava milho pros pintinhos perto de onde eu estava, só para poder ficar perto. Quando eu ia buscar lenha no quintal dos fundos, ele já tinha deixado um feixe pronto, amarradinho, no lugar onde eu sempre pegava. Ele também começou a deixar pequenos presentes escondidos para mim. Uma frutinha do pé de goiaba que tinha no pasto, uma florzinha silvestre que ele achava no campo, uma pedrinha bonita que brilhava no sol. Ele colocava essas coisinhas num buraquinho do tronco de uma árvore velha que ficava no quintal, e eu pegava quando tinha certeza que ninguém estava vendo. Uma vez ele deixou um bilhetinho junto com uma manga pequenina e doce. Como ele não sabia escrever, tinha pedido para alguém na cidade fazer para ele. O papel estava todo amassado e a letra era torta, mas dizia assim: "Pra moça mais bonita do mundo todo." Eu guardei aquele papel no fundo do meu baú como se fosse um tesouro. A gente começou a conversar aos pouquinhos, sempre quando o coronel saía e a dona Sebastiana estava ocupada na cozinha. Eram conversas rápidas, de poucos minutos, mas que para mim valiam mais que horas inteiras. Tonho me contava sobre os lugares que tinha conhecido, sobre os bichos da fazenda, sobre os sonhos que ele tinha de um dia ter um pedacinho de terra só dele. Ele me falava das estrelas, que conhecia todas pelo nome, e me ensinou a reconhecer a Cruz do Sul no céu. Me contava histórias que a tia dele contava quando ele era menino. Histórias de príncipes e princesas que eu nunca tinha ouvido. E principalmente, ele me escutava. Escutava quando eu falava da saudade de casa, da vontade de ver minha mãe, do medo que eu sentia do coronel. Tonho era o primeiro homem na minha vida que me tratava como se eu fosse importante. Ele perguntava se eu estava bem, se a comida estava boa, se eu tinha dormido direito. Perguntava minha opinião sobre as coisas como se o que eu pensava tivesse valor. E quando eu chorava, ele não dizia que eu era fresca igual o coronel. Ele ficava quieto, respeitando minha tristeza. Às vezes colocava a mão no meu ombro para me consolar. Eu comecei a viver pelos momentos em que a gente podia se encontrar. Acordava de manhã, pensando se ia conseguir vê-lo naquele dia. Passava as horas olhando pela janela, esperando ele aparecer no curral. E quando chegava a noite e eu deitava na minha caminha, ficava lembrando das palavras que a gente tinha trocado, do jeito que ele sorria para mim. Era um sentimento que eu nunca tinha sentido antes. Não era igual ao carinho que eu sentia pela minha mãe ou pelos meus irmãos. Era uma coisa diferente, que fazia meu coração bater mais rápido, que fazia eu sorrir sozinha, que fazia eu me sentir viva mesmo naquela prisão. Tonho me ensinava coisas também. Me mostrou como assobiar igual ele fazia para os cavalos, como reconhecer quando ia chover pelo jeito que as formigas andavam, como fazer um barquinho de papel para botar na água da chuva. Coisas simples, mas que para mim eram como aprender magia. Ele tinha um jeito especial de olhar para mim, como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Não era o olhar do coronel, que me fazia sentir como propriedade. Era um olhar que me fazia sentir como se eu fosse uma pessoa de verdade, com valor, com direito de ser feliz. Aos poucos, eu fui percebendo que aquilo que eu sentia por Tonho era diferente de tudo que eu conhecia. Era um sentimento que crescia dentro do peito,
que dava força quando eu estava triste, que dava esperança quando eu achava que não tinha saída. E foi ali, nas frestas daquele curral, entre os olhares escondidos e as palavras sussurradas, que comecei a entender o que era amor de verdade. Com o passar dos dias, as conversas com Tonho foram ficando mais longas e mais íntimas. O coronel tinha o costume de viajar para a cidade uma vez por semana para resolver negócios, e nesses dias eu me sentia como um passarinho que conseguia esticar as asas pela primeira vez. Era quando eu e Tonho podíamos conversar de verdade, sem pressa, sem medo de ser pegos. A gente se encontrava sempre perto do pé de juazeiro velho que ficava nos fundos da casa, longe da vista da dona Sebastiana e dos outros empregados. Era nosso lugar secreto, onde eu podia ser eu mesma, onde eu podia rir alto, onde eu podia chorar se tivesse vontade. Tonho me contou da vida dele, de como perdeu os pais ainda pequeno numa epidemia de cólera que varreu a região de Patos. Me falou da tia que o criou, uma mulher forte que trabalhava de lavadeira para sustentar ele e mais 3 filhos que ela tinha. Me contou como aprendeu a lidar com animais ajudando num sítio desde os 8 anos de idade, como nunca teve chance de ir para a escola, mas que sabia todas as orações de cor porque a tia fazia questão. Eu também abri meu coração para ele. Contei da vida no sítio, da fome que a gente passava, dos irmãos que eu sentia tanta saudade. Falei do medo que eu tinha do coronel, de como me sentia sozinha naquela casa grande, de como às vezes eu tinha vontade de sumir, de virar fumaça e ir embora voando. Tonho escutava tudo com uma atenção que eu nunca tinha recebido de ninguém. Não me interrompia, não dava conselho sem eu pedir, não dizia que eu estava exagerando. Só ficava ali, com aqueles olhos carinhosos fixos em mim, fazendo eu me sentir importante, fazendo eu me sentir ouvida. Foi numa dessas conversas que eu falei pela primeira vez sobre fugir. Falei baixinho, quase sussurrando, com medo até de falar uma coisa dessas em voz alta. Disse que sonhava em sair dali, em voltar para a casa da minha mãe, ou ir para qualquer lugar onde eu pudesse ser livre. Tonho ficou quieto por um tempo, mexendo num graveto que tinha pego do chão. Depois disse que fugir era perigoso, que o coronel era homem poderoso, que conhecia todo mundo na região. Que se a gente fosse pego, ele podia fazer coisas ruins com os dois. Mas eu via nos olhos dele que ele também pensava nisso, que ele também queria me tirar dali. Nossas mãos se tocaram pela primeira vez numa tarde que eu estava chorando de saudade. Eu tinha sonhado com minha mãe na noite anterior, um sonho tão real que quando acordei, procurei por ela no quarto. Quando me dei conta que ainda estava naquela fazenda, comecei a chorar sem parar. Tonho chegou perto, devagar, e colocou a mão dele em cima da minha. Era uma mão calejada de trabalho, mas suave como algodão. Ele não disse nada, só ficou ali, segurando minha mão, deixando eu chorar o quanto precisava. E naquele toque simples, eu senti uma coisa que nunca tinha sentido na vida. Eu me senti protegida. A partir daquele dia, os pequenos toques foram ficando mais comuns. Ele segurava minha mão quando eu estava triste, passava o dedo no meu rosto para secar uma lágrima, tocava meu ombro quando queria me consolar. E cada toque era como um raio de sol entrando na escuridão da minha vida. Eu nunca tinha sido tocada com carinho por ninguém. Na minha casa, a gente não tinha costume de fazer carinho, de abraçar, de demonstrar afeto. Era uma família sofrida demais para ter tempo para essas coisas. E o coronel, então, nem se fala. Ele mal olhava para mim, quanto mais me tocar com gentileza. Mas Tonho era diferente. Cada gesto dele era cheio de cuidado, de respeito, de amor. Quando ele tocava meu cabelo, era como se estivesse tocando uma coisa sagrada. Quando ele segurava minha mão, era com a delicadeza de quem segura uma flor. Foi numa tarde de chuva que ele me deu o primeiro beijo. A gente estava embaixo do juazeiro, vendo a água cair, quando ele se chegou mais perto e disse que eu era a coisa mais bonita que tinha visto na vida. Disse que desde o primeiro dia que me viu, soube que eu era especial, que eu não merecia viver daquele jeito. Ele se aproximou devagar, perguntou com os olhos se podia me beijar. Eu não sabia nem o que era um beijo direito, mas senti que queria. Fechei os olhos e senti os lábios dele tocarem os meus, suave como o vento. Foi só um toque rápido, inocente,
mas que me fez sentir como se eu tivesse descoberto um mundo novo. Naquele momento, eu entendi o que as pessoas falavam quando diziam a palavra amor. Não era só gostar, não era só ter carinho. Era uma coisa maior, que tomava conta do corpo todo, que fazia a gente querer estar perto da pessoa para sempre, que fazia a gente ser capaz de qualquer coisa por ela. Tonho me fazia sentir viva. Com ele eu ria, coisa que eu tinha esquecido como fazer. Com ele eu sonhava com o futuro, imaginava como seria se a gente pudesse ficar junto. Com ele eu descobri que eu não era só uma menina vendida. Eu era uma pessoa que podia amar e ser amada. A gente começou a fazer planos. Planos pequenos no começo, como ter uma casinha simples no interior, criar uns bichinhos, plantar uma horta. Ele dizia que ia trabalhar duro para me dar uma vida boa, que ia me tratar como rainha mesmo sendo pobre. E eu acreditava em cada palavra. Tonho me ensinava sobre o amor todos os dias. Me ensinava que amor não era posse, como o coronel pensava. Me ensinava que amor era cuidado, era respeito, era querer o bem da pessoa mesmo que isso significasse sacrifício. Me ensinava que amor verdadeiro liberta, não prende. Com ele eu descobri que eu tinha voz, que eu tinha vontade, que eu tinha sonhos. Descobri que eu podia ser feliz, mesmo naquela situação difícil. Descobri que eu valia alguma coisa, que eu merecia ser tratada com carinho. O amor que eu sentia por Tonho foi crescendo cada dia, como uma plantinha que vai brotando. Era um amor puro, inocente, mas forte como raiz de mandacaru. Era um amor que me dava coragem para suportar os dias difíceis, que me dava esperança de que um dia as coisas iam melhorar. E foi ali, debaixo daquele juazeiro, entre beijos roubados e promessas sussurradas, que eu aprendi que o amor pode ser a coisa mais poderosa do mundo. Que o amor pode dar força para a gente enfrentar qualquer coisa. Que o amor pode salvar a vida de uma pessoa. Mas tudo que é bonito, parece que o diabo se mete no meio. O amor que eu sentia por Tonho estava mudando tudo em mim. E por mais que eu tentasse esconder, o coronel começou a perceber. Eu que antes vivia calada, cabisbaixa, sempre assustada, agora às vezes ele me pegava sorrindo sozinha ou cantarolando baixinho enquanto fazia os afazeres da casa. Eu que antes mal comia de nervoso, agora tinha mais apetite. Eu que antes dormia mal, sempre sobressaltada, agora acordava descansada. No começo ele não disse nada, só ficava me olhando com aqueles olhinhos pequenos e desconfiados. Mas eu sentia que tinha alguma coisa diferente no ar, como quando a gente sente que vai chover mesmo sem ver nuvem no céu. Ele começou a me vigiar mais, a aparecer de surpresa nos lugares onde eu estava, como se quisesse me pegar fazendo alguma coisa errada. Uma manhã ele chegou na cozinha, na hora que eu estava ajudando a dona Sebastiana a fazer o café, e me perguntou por que eu estava tão alegre. Falou que menina da minha idade não tinha motivo para ficar sorrindo à toa, que eu devia estar tramando alguma coisa. Eu disse que não era nada, que estava só agradecendo a Deus pela comida boa e pela casa bonita. Mas ele não acreditou. A partir daquele dia, o coronel começou a mudar comigo. Ficou mais rígido, mais controlador, mais desconfiado. Passou a contar quantas vezes eu ia ao quintal, quanto tempo eu demorava para estender a roupa, que horas eu acordava e que horas eu dormia. Vivia me perguntando onde eu estava, o que eu estava fazendo, com quem eu tinha falado. Ele também começou a proibir coisas que antes ele deixava passar. Não podia mais ir ao quintal dos fundos buscar lenha, tinha que pedir para dona Sebastiana buscar para mim. Não podia mais ficar na varanda depois do jantar, tinha que entrar direto para o quarto. Não podia mais ajudar a estender roupa no varal, porque ele disse que não era serviço para mim. Uma tarde ele me pegou olhando pela janela da cozinha na direção do curral. Eu estava só vendo Tonho trabalhar, mas de longe nem estava fazendo nada demais. Mesmo assim, o coronel ficou uma fera. Gritou comigo na frente da dona Sebastiana, disse que eu era uma menina sem vergonha, que estava ficando atrevida, que ele ia me ensinar a ser comportada. Naquele dia ele me proibiu de sair do quarto. Disse que eu ia ficar trancada até aprender a baixar os olhos e ficar no meu lugar. Passou a chave na porta e me deixou lá, sozinha, sem comida, sem água,
sem nada. Só me deixou sair no outro dia de manhã, quando ele achou que eu já tinha aprendido a lição. A situação foi piorando cada dia que passava. O coronel vivia de olho em mim, seguindo cada movimento que eu fazia. Começou a fazer perguntas para Dona Sebastiana sobre mim. Queria saber se eu falava alguma coisa diferente, se eu recebia recado de alguém, se eu tinha amizade com algum dos empregados. A pobre da Dona Sebastiana ficava no meio daquela situação sem saber o que fazer. Ela sabia que tinha alguma coisa entre mim e Tonho, porque mulher percebe essas coisas. Mas também sabia que se contasse para o coronel ia dar confusão grande. Então ela ficava ali, dividida, tentando me proteger, mas sem poder fazer muito. O coronel também começou a desconfiar de Tonho. Vivia aparecendo no curral de surpresa, inventando serviço extra para ele fazer, mandando ele trabalhar mais longe da casa. Começou a reclamar do trabalho dele, coisa que nunca tinha feito antes, porque Tonho era bom empregado, cuidava bem dos bichos. Uma manhã ele chegou perto de Tonho e disse que tinha ouvido falar que ele estava olhando demais para dentro da casa, que estava se metendo onde não devia. Tonho negou. Disse que só cuidava do seu serviço, mas o coronel não acreditou. Disse que ia ficar de olho, que se pegasse ele fazendo alguma coisa fora do lugar, ia mandar embora na mesma hora. Eu e Tonho tivemos que parar de nos encontrar. Era perigoso demais, o coronel estava sempre por perto, sempre vigiando. A gente só conseguia trocar olhares de longe, quando tinha certeza que ninguém estava vendo. Mas até isso estava ficando difícil. A tensão na casa era tanta que dava para cortar com faca. O coronel vivia carrancudo, resmungando sozinho, falando que tinha coisa errada acontecendo debaixo do nariz dele. Eu vivia com medo, pisando em ovos, tentando não dar motivo para ele desconfiar mais ainda. Foi numa tarde que tudo explodiu. Eu estava no quintal, bem perto da casa, só pegando umas roupas que tinham secado no varal, quando o vento derrubou uma das minhas combinações. A peça voou longe e foi parar perto do curral. Eu corri atrás, sem pensar no perigo. Tonho viu a roupa voando e foi pegar para mim. Quando ele se abaixou para apanhar a combinação, nossas mãos se tocaram por um segundo. Foi só isso, um toque inocente, rápido, mas o coronel estava vendo da janela da casa. Ele desceu correndo, com a cara vermelha de raiva, gritando que tinha pego a gente no flagra. Disse que sabia que tinha safadeza rolando, que a gente estava se encontrando escondido, que eu era uma menina sem vergonha e Tonho era um aproveitador. Tonho tentou explicar, disse que não tinha nada demais, que só estava ajudando a pegar a roupa que tinha voado. Mas o coronel não quis saber de explicação. Pegou um chicote que estava pendurado na parede do curral e começou a bater em Tonho na frente de todo mundo. Eu gritei, implorei para ele parar. Disse que a culpa era minha, que Tonho não tinha feito nada de errado. Mas quanto mais eu falava, mais ele batia. O couro do chicote cortava as costas de Tonho, que não gritava, não pedia clemência, só aguentava apanhando em silêncio. Quando o coronel se cansou de bater, mandou Tonho ir embora da fazenda na mesma hora. Disse que não queria mais ver a cara dele por ali, que se ele aparecesse de novo, ia chamar os capangas para dar uma surra pior. Tonho me olhou uma última vez, com os olhos cheios de dor, e saiu caminhando com as costas em carne viva. Depois o coronel se virou para mim e disse que a partir daquele dia eu ia ficar trancada no quarto, que só ia sair para comer e para tomar banho, e sempre com ele por perto, que ia me ensinar a ser uma menina comportada, nem que fosse na base da pancada. Naquela noite, deitada na minha cama, eu chorei como nunca tinha chorado na vida. Chorei de raiva, de medo, de saudade. Chorei pensando em Tonho machucado por minha causa, pensando que talvez eu nunca mais ia ver ele de novo. Eu achava que a gente ia morrer ali, separados. Passaram-se 3 semanas desde que Tonho tinha sido expulso da fazenda. 3 semanas que pareceram 3 anos para mim. Eu vivia trancada no quarto, só saía para comer e tomar banho, sempre com o coronel me vigiando de perto. Ele não falava comigo, só me olhava com aqueles olhos duros, como se eu fosse um bicho perigoso que precisava ficar na coleira. A Dona Sebastiana era a única pessoa com quem eu podia trocar algumas palavras, mas sempre com muito cuidado, sempre em voz baixa, sempre olhando para os lados.
Ela me trazia a comida no quarto, me dava banho morno quando eu ficava doente de tanto chorar, me fazia chá de erva cidreira quando eu não conseguia dormir. Foi numa dessas visitas que eu resolvi me abrir com ela. Não aguentava mais ficar sozinha com aquela dor no peito, precisava dividir com alguém. Contei para ela sobre meus sentimentos por Tonho, sobre como a gente se gostava, sobre como eu sentia que ia morrer se continuasse vivendo daquele jeito. A dona Sebastiana me escutou em silêncio, balançando a cabeça com pena. Quando terminei de falar, ela ficou quieta por um tempo, mexendo nas mãos como fazia quando estava nervosa. Depois disse baixinho que também já tinha sido nova, que também já tinha sofrido por amor, que sabia como era ter o coração partido. Ela me contou que quando era moça tinha se apaixonado por um rapaz da cidade, mas o pai dela não deixou eles se casarem porque o moço era pobre. Obrigou ela a casar com um homem rico que ela não amava, e ela passou a vida toda sofrendo, fingindo ser feliz. Disse que não tinha tido coragem de lutar pelo amor dela, e que se arrependeu disso a vida toda. Foi quando ela me olhou nos olhos e disse uma coisa que mudou tudo para mim. Disse que eu era nova, que tinha a vida toda pela frente, que não podia deixar passar a chance de ser feliz. Que se eu realmente amava Tonho, e ele me amava de volta, a gente tinha que dar um jeito de ficar junto. Perguntei como, se eu estava praticamente presa naquela casa, se o coronel não tirava os olhos de mim, se Tonho tinha sido expulso e não podia mais aparecer por ali. Ela ficou pensativa, depois disse que todo problema tinha solução, que a gente só precisava usar a cabeça e ter coragem. A dona Sebastiana me contou que conhecia Tonho desde que ele chegou na fazenda, que ele era um rapaz direito, trabalhador, que não merecia ter apanhado daquele jeito. Disse que ele não tinha ido embora da região, que estava trabalhando numa fazenda vizinha, que às vezes passava pela cidade nos dias de feira. Foi aí que ela propôs uma coisa que me deixou com o coração batendo descompassado. Disse que se eu tivesse coragem mesmo, se eu estivesse disposta a arriscar tudo, ela podia arranjar um jeito de eu mandar um recado para Tonho, que ela tinha uma comadre na cidade que podia servir de pombo-correio entre nós. Eu não pensei duas vezes. Disse que sim, que estava disposta a qualquer coisa para sair daquela situação. Ela me alertou sobre os perigos, disse que se o coronel descobrisse, ele podia fazer coisas terríveis com os dois. Mas eu já tinha decidido que preferia morrer tentando ser feliz do que viver para sempre infeliz. A dona Sebastiana combinou tudo com a comadre dela. A mulher se chamava Dona Maria das Dores, era parteira na cidade, conhecia todo mundo e ninguém desconfiava quando ela andava de casa em casa. Ela levou meu recado para Tonho, contando onde eu estava, como eu estava sendo tratada e perguntando se ele ainda me queria. A resposta veio uma semana depois. Tonho mandou dizer que não tinha esquecido de mim nem por um dia, que também estava sofrendo longe de mim, que ia dar um jeito de me tirar dali. Disse que estava juntando dinheiro trabalhando numa fazenda em Campina Grande, que já tinha conseguido comprar 2 burros e algumas provisões. A partir daí, a gente começou a trocar bilhetes toda semana através da Dona Maria das Dores. Eu escrevia no papel que a Dona Sebastiana arrumava, contando como estava, mandando meu amor, dizendo que tinha força para esperar. Tonho mandava suas respostas, sempre cheias de carinho, sempre prometendo que logo a gente ia estar junto. Foi num desses bilhetes que ele propôs o plano de fuga. Disse que a gente podia sair numa noite de lua cheia para ter claridade no caminho, que ele conhecia as trilhas da mata, sabia como chegar até a estrada principal sem passar perto de outras fazendas, que depois a gente podia pegar uma condução para longe, para um lugar onde ninguém conhecesse a gente. O plano era arriscado, mas era a nossa única chance. A gente combinou que ele ia aparecer na mata atrás da casa numa quinta-feira de noite, quando o coronel costumava ir para a cidade beber na bodega com os amigos. Eu ia sair escondida, levando só o essencial numa trouxinha pequena. A dona Sebastiana ia me ajudar. Ela ia deixar a porta dos fundos aberta, ia preparar um pouco de comida para a viagem, ia dar um jeito de distrair os cachorros para eles não latirem quando eu saísse. Em troca, eu prometi que quando chegasse no lugar seguro, ia mandar notícias para ela saber que estava bem. Nas semanas que antecederam a fuga, eu vivi numa ansiedade terrível. De dia, tentava agir normal para o coronel não desconfiar. De noite, ficava acordada imaginando como seria a fuga,
pensando em todos os perigos que a gente podia enfrentar. Às vezes, a coragem sumia e eu pensava em desistir. Mas aí lembrava do amor que eu sentia por Tonho e a vontade de ser livre ficava mais forte que o medo. Eu comecei a me preparar em segredo. Guardei um par de alpercatas velhas que ninguém ia sentir falta, uma muda de roupa limpa, um pente que minha mãe tinha me dado antes de eu sair de casa. A dona Sebastiana me deu um pouco de rapadura, uns pedaços de carne seca, uma cabaça pequena para levar água. A data foi marcada. Quinta-feira, 15 de agosto, na lua cheia. Tonho ia me esperar na mata às 10 horas da noite, perto da cerca dos fundos. A gente ia seguir pela trilha que levava pro açude seco, depois pegar a estrada velha que ia dar na cidade vizinha. Na véspera da fuga, eu mal consegui comer. O estômago estava embrulhado de nervoso, as mãos suavam frio, o coração batia tão forte que eu achava que todo mundo podia ouvir. A dona Sebastiana percebeu meu estado e me fez um chá calmante. Disse para eu tentar dormir um pouco para ter força no dia seguinte. Mas como dormir sabendo que no outro dia minha vida ia mudar para sempre? Sabendo que ou eu ia conseguir a liberdade ou ia me meter numa encrenca danada. Fiquei a noite toda acordada, olhando pela janela, pedindo a Deus que desse tudo certo, que protegesse eu e Tonho naquela empreitada perigosa. Quando chegou a quinta-feira, o coronel saiu depois do jantar como sempre fazia. Eu fingi que estava com sono e pedi licença para ir dormir cedo. Ele nem desconfiou, só acenou com a cabeça e continuou fumando o cigarro de palha na varanda. Às 9:30 da noite, eu estava pronta. Trouxinha amarrada, alpercatas nos pés, coração disparado. A dona Sebastiana veio no meu quarto, me abraçou forte, me benzeu e disse que Deus ia me proteger. Depois me levou até a porta dos fundos, que ela já tinha deixado destrancada. Quando botei o pé para fora da casa, senti uma mistura de medo e alívio que nunca tinha sentido na vida. Era a primeira vez em meses que eu saía daquela prisão. O ar da noite estava fresco, a lua brilhava no céu como um farol iluminando meu caminho para a liberdade. Mas naquela madrugada, o mundo quase acabou para mim. Caminhei na ponta dos pés pelo quintal dos fundos, com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. A lua estava redonda e clara no céu, iluminando tudo como se fosse dia. Era uma bênção para a gente ver o caminho, mas também um perigo, porque qualquer um que olhasse podia me enxergar. Quando cheguei perto da cerca dos fundos, vi uma sombra se mexendo atrás das árvores. Era Tonho. Ele apareceu devagarinho, com 2 burros pequenos na corda, carregados com alforjes. Quando me viu, o rosto dele se iluminou como se tivesse visto um anjo. A gente se abraçou ali mesmo, apertado, como se quisesse nunca mais se soltar. Tonho estava diferente do jeito que eu lembrava. Mais magro, com o rosto queimado de sol, mas os olhos continuavam os mesmos, cheios de carinho e determinação. Ele me ajudou a subir num dos burros, um bicho manso que nem se mexeu quando montei. Depois montou no outro e a gente saiu andando devagar pela trilha da mata. No começo foi tudo calmo. Os burros conheciam o caminho, pisavam firme mesmo no escuro das árvores. Tonho ia na frente, guiando, e eu atrás, agarrada na corda do animal. A gente não falava nada, só se comunicava com gestos, com medo de fazer barulho e chamar atenção. A mata estava cheia de barulhos da noite. Coruja piando, grilo cantando, vento balançando as folhas. Mas entre todos esses sons, meu ouvido estava treinado para escutar qualquer coisa diferente, qualquer barulho que pudesse significar perigo. A gente andou por mais de 1 hora pela trilha estreita, desviando de galho baixo, passando por riacho seco, subindo e descendo lombadas. Os burros suavam, mas continuavam firmes. Eu já estava começando a acreditar que a gente ia conseguir, que dali a pouco ia estar longe da fazenda, longe do coronel, livre para viver nosso amor. Foi quando eu escutei o primeiro barulho estranho. Um som de casco batendo na pedra, lá atrás, na direção da fazenda. Parei meu burro e fiz sinal para Tonho. Ele também ouviu, e o rosto dele ficou sério. A gente ficou parado, em silêncio, esperando, rezando para que fosse algum animal solto no pasto. Mas o barulho foi ficando mais forte,
mais próximo. Não era um animal perdido, não. Era cavalo correndo, cavalo com homem em cima, cavalo vindo atrás da gente. Tonho me olhou com desespero e fez sinal para a gente correr. Ele bateu nas ancas do burro dele e saiu disparado pela trilha. Eu fiz a mesma coisa, mas meu burro era mais devagar, mais pesado. A distância entre nós foi aumentando e o som dos cascos atrás da gente foi ficando mais perto, mais ameaçador. Foi quando a gente ouviu o primeiro grito. Era a voz do coronel, gritando meu nome, mandando eu parar, dizendo que se a gente não voltasse, ele ia fazer coisas terríveis. A voz dele ecoava pela mata, cheia de raiva, cheia de ódio. O medo tomou conta de mim de um jeito que eu nunca tinha sentido. Era um medo que gelava o sangue, que fazia as pernas tremer, que dava vontade de desistir de tudo e se entregar. Mas aí eu olhei para Tonho, vi a coragem dele, vi como ele estava disposto a tudo para me salvar e encontrei forças para continuar. A perseguição foi ficando mais intensa. O cavalo do coronel era rápido, conhecia aquelas trilhas de cor. A gente escutava ele se aproximando, quebrando galho, pisando forte, gritando ameaças. Em alguns momentos parecia que ele estava quase alcançando a gente. Foi quando o desespero fez Tonho tomar uma decisão perigosa. Ele saiu da trilha principal e entrou numa picada mais estreita, mais difícil, que cortava por dentro da mata fechada. Era um caminho que ele conhecia, mas que era arriscado de noite, cheio de buraco, de pedra, de raiz de árvore. A gente seguiu por aquela picada, com os galhos arranhando o rosto, as folhas batendo no corpo. Os burros estavam cansados, suando, mas continuavam andando. Atrás de nós, o barulho do cavalo do coronel foi diminuindo, como se ele tivesse perdido nosso rastro. Quando a gente achou que tinha conseguido despistar ele, ouvimos um barulho que gelou nosso sangue. Era tiro. Tiro de espingarda ecoando pela mata. O coronel estava atirando para o alto, tentando nos assustar, tentando nos fazer voltar. Tonho parou o burro e me chamou para perto. Disse baixinho que a gente precisava sair daquela trilha, que o coronel podia aparecer a qualquer momento. Que tinha um lugar que ele conhecia, um casebre abandonado onde a gente podia se esconder até o dia clarear. A gente desceu dos burros e continuou a pé, puxando os bichos pela corda. Era mais difícil assim, mais devagar, mas também mais silencioso. A gente andou por mais meia hora, desviando de espinho, pisando com cuidado para não fazer barulho. O casebre ficava numa clareira pequena, escondido no meio da mata. Era uma casinha velha, com o teto furado, as paredes descascadas, mas que ainda oferecia alguma proteção. Tonho amarrou os burros atrás da casa e a gente entrou. Por dentro estava tudo empoeirado, cheio de teia de aranha, com cheiro de mofo e abandono. Mas para nós, naquele momento, era como um palácio. Era nosso refúgio, nosso lugar seguro, onde a gente podia descansar e planejar o resto da fuga. A gente se sentou no chão, encostados na parede, juntinhos para se aquecer. Tonho tirou um pouco de água e comida dos alforjes e a gente dividiu em silêncio. Eu estava tremendo, não sei se de frio, de medo ou de cansaço. Durante a madrugada, a gente ouviu o coronel passando perto várias vezes. Ele estava procurando a gente, gritando, ameaçando, prometendo vingança. Mas não chegou perto do casebre. Os burros ficaram quietos, como se entendessem que a vida de todos dependia do silêncio. Quando o sol começou a nascer, o barulho foi diminuindo. O coronel tinha desistido da perseguição, pelo menos por enquanto. A gente sabia que ele ia continuar procurando, que ia mandar gente atrás de nós, mas por enquanto estávamos a salvo. Tonho me abraçou e disse que o pior já tinha passado, que dali para frente ia ser mais fácil. Disse que conhecia um caminho que levava direto para a estrada principal, onde a gente podia pegar uma condução para a cidade grande. Mas eu sabia que aquela noite tinha mudado tudo na minha vida. Eu tinha deixado para trás não só uma casa, mas uma vida inteira. Tinha escolhido o amor em vez da segurança, a liberdade em vez da prisão. E mesmo com todo o medo, com todo o perigo, eu não me arrependia. Ali, naquele casebre abandonado, com o cheiro de terra molhada entrando pelas frestas, com Tonho me abraçando forte, eu senti que tinha nascido de novo.
que minha vida de verdade estava começando naquele momento. Mas ali, naquele casebre, a minha vida recomeçou. A gente ficou 3 dias escondidos naquele casebre, comendo pouco, bebendo água de um olho d'água que tinha perto, sempre de ouvido atento para qualquer barulho estranho. No 3º dia, quando já não escutávamos mais nada, quando parecia que o coronel tinha desistido da caçada, Tonho disse que era hora de seguir viagem. A gente saiu de madrugada, pegou a trilha que levava para a estrada principal. Os burros estavam descansados, a gente tinha guardado bem a pouca comida que restava. Quando chegamos na estrada, ainda estava escuro, mas logo começaram a passar as primeiras carroças dos trabalhadores indo para a lavoura. Tonho parou uma carroça que estava indo para Campina Grande. O homem que guiava era conhecido dele, um tal de seu Zé Pequeno, que aceitou levar a gente em troca dos 2 burros. Foi um negócio que doeu no coração, porque aqueles bichinhos tinham sido nossa salvação, mas a gente precisava sumir de vez daquela região. Em Campina Grande, a gente desceu na rodoviária. Era a primeira vez na minha vida que eu via uma cidade grande, com tanto movimento, tanta gente, tanto barulho. Me senti perdida no meio de tanta gente, agarrada no braço de Tonho, como se ele fosse minha única segurança no mundo. Tonho tinha um primo que morava no Recife, que ele não via há muitos anos, mas que sempre dizia que se precisasse de ajuda, era só aparecer. A gente juntou o pouco dinheiro que tinha e comprou 2 passagens de ônibus. Era uma viagem longa, mais de um dia inteiro, mas cada quilômetro que a gente se afastava da Paraíba era um alívio. Quando chegamos no Recife, a cidade me pareceu do tamanho do mundo. Prédios altos, ruas asfaltadas, carros para todo lado, gente correndo, buzina tocando. Eu nunca tinha visto tanta confusão junta na minha vida. Tonho também estava meio perdido, mas disfarçava para não me deixar mais assustada ainda. A gente encontrou o primo dele, seu Manuel, num bairro chamado Casa Amarela. Era um homem bom, trabalhador, que tinha uma oficina pequena de conserto de bicicleta. Quando Tonho contou nossa história, ele não hesitou em ajudar. Disse que a gente podia ficar na casa dele até arranjar um rumo na vida. A mulher do seu Manuel, Dona Conceição, me recebeu como filha. Era uma mulher doce, que tinha perdido uma filha pequena de febre e que viu em mim uma chance de cuidar de alguém de novo. Ela me ensinou a viver na cidade, me mostrou onde comprar as coisas, como andar de ônibus, como me comportar no meio de tanta gente diferente. Tonho logo arranjou trabalho numa construção. Era serviço pesado, debaixo de sol quente, mas ele não reclamava. Falava que depois de tudo que a gente tinha passado, qualquer trabalho honesto era uma bênção. Eu comecei a trabalhar numa casa de família, lavando roupa, limpando casa, cuidando de criança. Era uma vida simples, mas era nossa. Pela primeira vez na vida, eu acordava de manhã sem medo, sem precisar andar na ponta dos pés, sem precisar abaixar a cabeça para ninguém. Eu era livre, eu era dona da minha própria vida, eu podia ir e vir como quisesse. 6 meses depois de ter chegado no Recife, eu e Tonho nos casamos. Foi um casamento simples, numa igreja pequena do bairro, só com seu Manuel e Dona Conceição como testemunhas. Eu estava com um vestido branco emprestado da Dona Conceição, Tonho com um terno que a gente comprou numa loja de roupas usadas. Não teve festa grande, não teve banquete, não teve música. Mas foi o dia mais feliz da minha vida, porque ali, na frente daquele altar, eu não era mais a menina vendida pelo pai. Eu era uma mulher que tinha escolhido seu próprio destino, que tinha lutado pelo seu amor, que tinha vencido. A gente alugou um quartinho pequeno numa casa de cômodos. Era apertado, tinha só uma cama, um fogão a álcool e uma mesa pequena. Mas era nosso cantinho, nosso lugar no mundo, onde a gente podia ser feliz sem incomodar ninguém. Tonho trabalhava de dia na construção. Eu trabalhava na casa de família. De noite, a gente se juntava naquele quartinho pequeno e conversava sobre os planos, sobre os sonhos, sobre o futuro que a gente queria construir junto. Ele me ensinava a ler e escrever. Eu ensinava ele a fazer contas melhor. 2 anos depois, nasceu nossa primeira filha, a Maria. Era uma menina pequeninha, de cabelo crespo, que chorava forte e mamava bem. Quando eu olhei para ela pela primeira vez,
pensei na minha própria mãe, na saudade que eu sentia, na vontade de dividir aquela alegria com ela. A vida foi ficando mais fácil aos poucos. Tonho saiu da construção e montou uma oficina pequena de conserto de bicicleta, igual à do primo. Eu deixei de trabalhar na casa de família e comecei a costurar em casa, fazendo roupa para fora. A gente foi juntando dinheiro devagar, foi comprando as coisinhas que precisava para casa, foi melhorando de vida. Nasceram mais filhos, o João, a Antônia, o Pedro. A casa foi ficando apertada, mas cheia de alegria, cheia de riso, cheia de amor. Eu olhava para os meus filhos e agradecia a Deus por ter tido coragem de fugir, por ter escolhido o amor em vez do medo. Anos depois, a gente soube que o coronel tinha morrido. A notícia chegou através de um conhecido que veio da Paraíba. Ele tinha morrido sozinho, na casa grande, sem família, sem ninguém para chorar por ele. Quando Tonho me contou, eu não senti raiva, não senti alegria. Senti foi pena. Pena de um homem que teve tudo na vida, mas nunca soube o que era amar de verdade. A gente nunca voltou para Paraíba. Tinha medo de que ainda tivesse gente lá que pudesse fazer mal para nós. Mas eu sempre mandava carta para minha mãe através de uma conhecida, contando que estava bem, que tinha casado, que tinha filhos. Ela nunca soube onde eu morava, mas sabia que eu era feliz. Com o passar dos anos, as feridas do passado foram sarando. A gente nunca esqueceu o que passou, mas aprendeu a viver com as lembranças sem deixar elas envenenarem o presente. Tonho continuou sendo o homem carinhoso que eu conheci no curral. Eu continuei sendo a mulher que ele ajudou a descobrir o próprio valor. A gente criou os filhos com muito amor, mas também com muita conversa. Sempre disse para eles que mulher não é propriedade de ninguém, que casamento tem que ser por amor, que ninguém tem direito de vender ou comprar gente. Queria que eles crescessem sabendo que todo mundo merece respeito, independente de ser rico ou pobre. Hoje, quando olho para trás, vejo que tudo valeu a pena. Cada lágrima, cada medo, cada noite mal dormida. Porque foi tudo isso que me trouxe até aqui, que me fez encontrar o amor verdadeiro, que me deu uma família bonita e uma vida cheia de significado. E mesmo com tanto sofrimento, eu faria tudo de novo, só para estar com ele. Se você também acredita que o amor pode mudar o destino de uma mulher, se inscreve no canal. Ainda tenho muito para contar. Hoje eu tenho 83 anos. Estou aqui, sentada na varanda da minha casa simples aqui no Recife, olhando para os meus netos brincando no quintal, e ainda não acredito em tudo que vivi. Parece que foi ontem que eu era aquela menina assustada sendo levada numa carroça, e ao mesmo tempo parece que se passaram 1000 anos. Tonho está ali na oficina, mesmo velhinho, ainda consertando bicicleta. Já não aguenta serviço pesado, mas não consegue parar. Diz que trabalho honesto nunca matou ninguém, que é isso que mantém ele vivo. Eu olho para ele e ainda vejo o mesmo rapaz gentil que conheci no curral, mesmo com os cabelos todos brancos, mesmo com as mãos enrugadas pelo tempo. A gente completou 60 anos de casado no mês passado. Os filhos fizeram uma festinha pequena, chamaram os vizinhos, teve bolo, teve música. Nada muito grande, porque a gente sempre foi gente simples. Mas quando eu olhei em volta, vendo meus 4 filhos criados, meus 12 netos correndo pelo quintal, meus 3 bisnetos nos braços das mães, eu agradeci a Deus por ter tido coragem naquela noite de lua cheia. Meus filhos cresceram sabendo da história, mas só os pedaços que eles podiam entender em cada idade. Quando eram pequenos, eu contava que a mamãe tinha vindo de muito longe para encontrar o papai. Quando ficaram moços, contei a verdade toda. Queria que eles soubessem de onde vinham. Queria que entendessem o valor da liberdade, o valor do amor verdadeiro. A Maria, minha filha mais velha, se formou professora. Uma coisa que até hoje me emociona, porque ela conseguiu estudar, coisa que eu nunca pude fazer direito. Ela sempre disse que queria ensinar as crianças a ler e escrever para que ninguém nunca mais fosse enganado por falta de conhecimento. O João virou mecânico, tem uma oficina maior que a do pai. A Antônia casou com um homem bom, tem 3 filhos e é dona de casa feliz. O Pedro se mudou para São Paulo, trabalha numa fábrica, manda dinheiro sempre que pode. Todos eles se casaram por amor.
Todos eles escolheram seus próprios destinos. Nenhum dos meus filhos precisou passar pelo que eu passei, e isso para mim vale mais que todo o ouro do mundo. Às vezes, quando estou sozinha, eu penso na minha mãe. Ela morreu sem a gente se ver de novo, mas sempre soube que eu estava bem, que tinha conseguido construir uma família. Uma prima que morava na Paraíba me contou que ela sempre falava de mim com orgulho, dizendo que eu tinha sido corajosa, que tinha conseguido ser feliz. Penso também na dona Sebastiana, que me ajudou tanto naquela época difícil. Ela morreu alguns anos depois que a gente fugiu, mas sempre disse para as pessoas que não se arrependia de ter me ajudado, que toda mulher tem direito de escolher seu próprio caminho, mesmo que isso signifique correr risco. Quando olho para trás, vejo que aquela menina de 11 anos que foi vendida como um animal já não existe mais. No lugar dela, nasceu uma mulher que aprendeu a valor próprio, que aprendeu que ninguém pode ser dono de outra pessoa, que aprendeu que o amor verdadeiro não aprisiona, liberta. Eu criei meus filhos dizendo sempre que mulher não é mercadoria que se compra ou se vende. Que casamento tem que ser por amor, por vontade própria, por escolha livre. Que ninguém, nem pai nem mãe, tem direito de decidir o destino de uma filha sem perguntar o que ela quer. Hoje as coisas mudaram muito. As meninas vão para a escola, estudam, trabalham fora, escolhem com quem querem casar. Mas ainda tem lugar por esse Brasil afora onde pai ainda entrega filha nova para homem velho. Ainda tem lugar onde menina não tem direito de escolha. Ainda tem lugar onde mulher é tratada como propriedade. É por isso que eu resolvi contar essa história. Não para que tenham pena de mim, não. Minha vida foi bonita, foi cheia de amor, foi cheia de significado. Eu conto essa história para que outras mulheres saibam que sempre há uma saída, sempre há uma chance de recomeçar, sempre há uma possibilidade de ser feliz. O amor me salvou. O amor de Tonho, que me ensinou que eu valia alguma coisa, que me tratou com respeito desde o primeiro dia. Mas também o amor próprio, que eu tive que aprender a ter, a força que eu tive que encontrar dentro de mim para não aceitar uma vida que não era minha escolha. Eu aprendi que a gente não pode deixar o passado definir quem a gente é, que a gente pode pegar as cicatrizes e transformar elas em sabedoria, que a gente pode pegar a dor e transformar ela em força para ajudar outras pessoas. Hoje eu vejo minhas netas, meninas livres, estudando, sonhando, planejando o futuro e penso como o mundo mudou. Elas nunca vão passar pelo que eu passei. Elas nunca vão ser vendidas como mercadoria. Elas nunca vão ter que fugir na calada da noite para conquistar o direito de amar. Mas ainda tem muito chão pela frente. Ainda tem muita menina sofrendo em silêncio. Ainda tem muita mulher aceitando vida que não escolheu por medo, por falta de opção, por não saber que pode ser diferente. É para essas mulheres que eu falo: tenham coragem. A vida pode mudar. O destino não está escrito em pedra. Sempre existe uma chance de recomeçar. Às vezes a gente precisa passar por muito sofrimento para chegar na felicidade, mas quando chega, vale cada lágrima, vale cada noite em claro, vale cada medo que a gente enfrentou. O Tonho sempre me diz que eu sou a mulher mais corajosa que ele conhece. Eu sempre respondo que coragem a gente não nasce tendo, a gente aprende a ter quando não tem mais outro jeito. Quando a situação aperta tanto que ou a gente encontra coragem ou a gente morre por dentro. Hoje, quando me deito na minha cama ao lado do homem que eu escolhi, quando escuto a respiração dele no escuro, quando sinto a mão dele procurando a minha mesmo depois de tantos anos, eu agradeço por ter tido força para lutar pelo meu direito de ser feliz. E se hoje eu conto essa história, com o coração cheio de emoção, mas também cheio de esperança, é para que nenhuma menina precise passar pelo que eu passei. É para que toda mulher saiba que ela nasce livre, que ela tem direito de escolher seu próprio caminho, que ela vale muito mais do que qualquer preço que alguém possa pagar por ela. Se você também acredita que mulher nenhuma nasceu para ser mercadoria, se você também acredita que o amor verdadeiro liberta, se você também quer ouvir mais histórias de superação e coragem, se inscreve no canal. Aperta esse botão vermelho aí embaixo, porque ainda tenho muita história para contar, muita sabedoria para dividir, muita força para dar para quem precisa. E lembra sempre, você é dona da sua própria vida. Ninguém tem direito de decidir por você. O amor verdadeiro não aprisiona, liberta.
E nunca, nunca é tarde demais para recomeçar. Um abraço no seu coração e até a próxima história.